Olá, muito prazer estar com você que nos ouve desde abril de 2018, a incansável Bernadette Bruto, escritora, atriz performática, agitadora multiculturalíssima, desenvolve esse projeto, o Destaque Artístico Literário, junto à Cultura Nordestina Letras e Artes. Então, todos os meses, desde abril de 2018, a gente tem um artista das mais diversas linguagens. Passaram muitos escritores, mas não é exclusivamente para escritor. Músicos, artistas plásticos, teatro. Foi artista, tem cadeira cativa no projeto Destaque Artístico Literário da Cultura Nordestina. Então, durante 30 dias, o artista tem sua vida e obra divulgada nas redes sociais, e eu tenho o prazer, a satisfação, a alegria, a honra de ser aquela que entrevista o artista do mês. Neste mês de setembro de 2022, a gente contou, se maravilhou, né? Estou dizendo no passado porque o mês está acabando. Vai até sexta-feira. Então, até sexta-feira, você pode conferir nas redes sociais da Cultura Nordestina e do Destaque Literário os belos quadros, as belas poesias, os belos depoimentos desta grande artista plástica, Graça Vasconcelos. Muito bem-vinda, Graça, ao nosso bate-papo. Boa noite. Minha querida, eu começo sempre com uma pergunta, que aí eu gosto que o nosso bate-papo é geralmente na última semana do mês, justamente porque eu tenho vontade de fazer essa pergunta para o artista. Como tem sido viver este mês, né? Falta 2 dias ainda, tem muitas postagens pela frente, mas já deu para ter um gostinho, né? 28 dias de destaque artístico literário da cultura nordestina. Como você tem vivido esse mês? Bem, muito bem, né? Antes de tudo, agradecer essa oportunidade, né? Esse encontro, esse feliz encontro que é a gente falar do que a gente faz e que a gente ama, né? Então, o mês de setembro, por si, já é um mês radiante. A gente lembra o sol, a primavera, então isso eu acho que contagia, né? Todas as pessoas, e comigo não é diferente. Eu acho até que é muito forte isso. Apesar de eu ter nascido em agosto, eu festejo muito setembro. Eu acho que, não sei, tem alguma coisa mágica nesse mês e que a gente espera sempre alguma coisa diferente, não é alguma coisa assim que traz mais luz para a vida da gente. E coincidentemente, né, esse mês eu tive essa alegria de ter essa homenagem, e a gente sempre vibra, né? Mesmo que a gente diga, não, eu não sou vaidoso, eu não sou vaidosa, mas a gente fica sempre feliz ao ver o reconhecimento, as nossas criações serem vistas, né? Serem compartilhadas. Acho até que isso vamos dizer assim, é o resultado, né? Do esforço e de tudo que a gente sente, né, e que a gente considera assim, não sei o que, inclinação, né, a arte em si, né? Então, você também que aí é na arte da comunicação e também é artista, então sabe muito bem o que isso significa para a gente, não é? Quer dizer, uma grande alegria, né? A sensibilidade do artista, ele realmente ele festeja isso aí que a gente está vivendo.
Eu tive a felicidade de ser destaque literário no meu mês, que é setembro, o mês de aniversário é setembro, Que e bom! eu fui destaque em setembro de 2020. Então, para mim, inclusive naquele ano tão difícil, né? Sim, 2020 foi muito difícil, muito difícil. e acabou que foi um diferencial para mim, sabe? Me sustentou, me tirou daquela dor que se abatia sobre todos nós, não que tirou da dor, mas aliviou a dor, né? Então foi muito Com especial. certeza. E realmente, é como você diz, não é uma questão de vaidade, eu acho que é uma questão da gente até se enxergar pelo olhar do outro sobre nós, né? Fazer um balanço, de certa forma, né? Revisitar a vida e as obras. Então, é muito especial, de fato. E é uma jornada longa, né? Um dos depoimentos que eu ouvi você falar, você falou duas histórias que me marcaram. Uma do seu despertar, talvez, para aquilo que você nem se dava conta naquele momento, ainda como criança, né? Em que fez um desenho, eu acho que foi um palhaço e eu acho que é um elefante, Uma né? vaca. Uma vaca, né? É, Era um bichinho. E, e depois, posteriormente, você também conta uma história que me marcou muito, porque me toca também novamente muito de perto, que você passou também pelo UFPE, pelo CAC, né? Se eu não estou enganada, quando o passei. curso de arquitetura, né, que você é formado em arquitetura, o curso de arquitetura estava sendo transferido, ganhando um novo prédio, que é onde existe até hoje, né? Então, o CAC, eu sou de lá. O CAC é o meu lugar, nossa, onde me formei, onde batalhei muito para conseguir uma vaga para trabalhar, né? E hoje trabalho já há 12 anos lá. Então, essas coisas, para além das artes em si, nos encontra, né? Nos toca. Então, Maravilha. então é uma longa jornada. Você gostaria de falar sobre esses momentos, ou talvez até um outro momento que você não tenha citado na ocasião? Me parece assim, que esses momentos, e mais que os momentos, as pessoas que lhe cercavam nesses momentos, foram fundamentais para lhe constituir como a Graça Vasconcelos, que hoje está conversando comigo, não é? Porque a gente é o resultado de uma trajetória, o nosso presente está ancorado nesse passado, né? Então, as pessoas são importantes. Nossa, como são importantes, Raiane. Assim, o caminho é justamente, você falou de modo bem preciso, que o caminho é justamente, ele é talhado por pessoas que se aproximam, né, da gente. Hoje, oportunamente, estamos aqui conversando com tanta coincidência, que nada é por coincidência, né, nada é coincidência. Então, nada é por um acaso. Mas, assim, pessoas foram bastante importantes na minha vida, desde a professora que Sim, despertou o talento na infância, até hoje, não é assim, a arte digital, por alguém que sim, está distante, que eu nem conheço pessoalmente, e que assim, me levou a pesquisar e chegar a fazer, dominar alguma coisa nesse sentido. Então, as pessoas são, sim, são muito interessantes, são pessoas que têm assim, muito cuidado em passar gratidão por isso, inclusive, né? Assim, não esquecer, lembrar sempre daquela e também não perder nenhuma oportunidade, né? Assim, de transmitir, de compartilhar, né? Porque aí há o crescimento, né? Então sim. cada pessoa é única, cada pessoa é importante, né? Então eu tive muito assim, muito muita ajuda, né? Muito apoio, muito elogio. Olha, você, isso aqui tá bacana. Então, essas coisas, essas atitudes levam a gente a ir para frente, né? A gente não, não ter dúvida, né? Então, eu sei que isso é muito do comportamento da gente, do temperamento, do traço
do perfil mesmo, ter coragem, né? Assim, eu acho que nesse ponto eu não duvido, não. Eu sempre sigo, né? Então, e acho que tudo é um caminho, tudo é aviso, tudo é lição, né? Então, é muito bom você se lançar, e as pessoas foram determinantes. Parece, desde o tempo, como você bem lembrou aí da faculdade, né? Quando eu fui, inclusive, é, fazer a primeira feira, né? A gente Sim, pensou na hora, aquela coisa assim, como hoje eu estou no TA também, a gente está isso. nesse trabalho, então esse perfil continua, né? Em outra dimensão, em outra oportunidade, em outro tempo, mas eu guardo até hoje o primeiro desenho que eu fiz naquele tempo, eu tenho até hoje, e guardo com muito carinho, né? Porque naquele tempo, assim, eu me lembro que eu fui entrevistada na televisão, que era uma coisa Sim. dificílima. Aí eu tinha uma amiga, tenho uma amiga, e ela mora em Rio Grande do Norte, então ela conseguiu para a gente ser entrevistada na televisão, aí assim, e eu não sabia nem o que falar, naquela coisa assim, aí tudo era mágico, assim, para a juventude, né? Então, isso tudo Foi em 1976, quando o curso de arquitetura se instalou, onde é hoje, não é? exatamente, foi, E exatamente. você pensou, junto com as pessoas que lhe cercavam, na primeira feira de artes, não é? Era Foi, assim. aí os alunos, foi, exatamente. Os alunos puseram suas telas. No meu caso, eu estava fazendo bico de pena, porque como a gente Sim, usava a tinta nanquim, era naquele tempo, hoje em dia é tudo AutoCAD, mas assim, a gente fazia todo o trabalho. Então, a tendência era sempre a gente desenvolver, né, a arte que tinha assim interesse, né? Então foi a primeira coisa que eu fiz, foi esses eram as figuras humanas assim bem isso, lindas. Eu verifiquei a postagem de uma delas e achei muito interessante você falar que apelidaram de lambisgoias. Era uma foi coisa assim. as minhas amigas. Eu não Aí esqueci. não, até um dia eu postei realmente na Sim, Instagram, aí tem uma amiga minha, as lambisgoias voltaram, graça. sim, mas é Eu muito acho expressiva, linda, linda. que E então, você está mergulhada na arte desde a arquitetura, né? A arquitetura é uma arte, né? é uma arte, E você, foi um caminho certo, né? sim, Assim, sim, sim, foi um caminho certo, inclusive porque você agrega a arquitetura às artes plásticas e agrega as artes plásticas à arquitetura, não é? exato, Um exato. diálogo muito, muito lindo. E você disse uma coisa também que eu novamente me identifico demais. Você usou o termo coragem. E eu me identifico muito e reconheço isso em você, no pioneirismo, né? Mesmo conhecendo sua trajetória muito incipientemente, né? Eu não posso dizer que é um primeiro contato que eu estou tendo, mas eu percebi o seu pioneirismo, que, claro, vem desse ato de coragem, de enfrentar, de encarar, de não temer os desafios. Então, desde aquela menina que faz um desenho, como toda criança, mas veja que não foi qualquer momento, esse momento ficou na sua cabeça. Então, teve, né, uma importância significativa essa situação. As lambisgoias, né, que lhe deu a oportunidade de até ser entrevistada, né? Então, é pioneirismo. E agora, aos 70 anos, que a tecnologia é o nosso calo, né? No sentido de que a gente percebe que eu sou professora de adolescentes, né? E eles dominam. Meu filho, a gente percebe, né? A diferença em relação a nós. E você, novamente, simplesmente seguindo o seu curso normal, você tem a coragem de, num momento, inclusive, muito difícil para a humanidade do planeta, descobrir e se descobrir numa nova técnica, pintando, continuando fazendo os belos quadros que você faz, mas agora
de modo digital. Diz aí como é que é essa história. Nossa, foi quase mágica, né? Assim, a minha, o mergulho que eu dei foi, eu estava buscando uma firmeza para me comunicar nas redes sociais, inclusive até para promover, voltar a me dedicar mais à pintura convencional, né? Que eu pinto em acrílico, com a tinta acrílica. E nessa busca, né, eu fiz um curso à distância, e os ensinamentos foi básico, né, como a gente deveria se portar e as ferramentas, stories. E nessa busca eu descobri os pincéis, né, as cores. Aí caminhei, eu quase que como uma criança, assim, quando eu descobri, eu digo, não acredito que isso exista. Aí comecei a pintar como o meu perfil de pintura é um perfil rápido, eu não pinto muito assim detalhado, então houve esse casamento perfeito, porque uma das coisas é a libertação do cheiro da tinta e assim do imediatismo, porque nossa, você imagina e com o dedo você consegue, né, fazer o que você está pensando e A se você tela está na tiver sua mão em qualquer lugar, não é? em qualquer lugar, você esperando, você brincando, você fica se satisfazendo com aquilo ali. Então, é, eu inclusive comecei logo a passar adiante, porque a gente fica querendo compartilhar com outras pessoas às vezes, né? Inclusive, assim, quem vê, puxa, ela não para de estar no celular, mas Sim, ali para mim está sendo outra coisa, né? Mas assim, eu também enfrentei essa barreira, sim, preconceito, né? sim. Olha, minha família é grande, a graça está no celular, entendeu? Então já fica assim, o preconceito de que você está refém, o escravo, tudo. Mas não, é porque passou a ser um pincel. Passou a ser um pincel e um instrumento de trabalho. E assim, e também esse lado que é você passar a emoção, né? Assim, porque você, de repente, você também escreve, nessa hora você manda uma mensagem. A imagem é uma mensagem também É, extraordinária, de isso. alegria. Então, eu sempre gostei de pintar coisas alegres, né? Não, é, mesmo sem querer, né? Mas assim, eu evito sempre, é, vamos dizer assim, passar alguma coisa que não seja uma coisa feliz, uma coisa que vá alterar o seu humor. Então eu tenho esse traço, né? E é quase um compromisso, porque as coisas às vezes já são tão duras, né? Que você passar. Sempre pensei isso, assim, como arquiteta, trabalhando em ambientação, então eu sempre orientei as pessoas, inclusive na escolha de telas assim mais calma, mais assim que traga uma alegria, uma boa energia. Então isso aí eu acho que vale muito, inclusive a gente repensar isso, né? Como a arte altera, como a arte pode ser uma mola propulsora para mudar o humor, para mudar assim, o conceito, né? Então, esse trabalho de hoje, ele realmente é o resultado, como você falou, desse caminho, né? Assim, é quase assim, um coroamento, né? Sim. De, de um sonho, sabe? Não não é assim, vamos dizer, apoteose, nem vamos dizer, a fama, não é? Mas é assim, um reconhecimento até meu mesmo, comigo mesmo, né? Assim, aquela coisa assim de você saber o quanto custa você chegar até aqui, né? Com todas as dificuldades que a gente enfrenta, a mulher, né? O nosso país, assim, às vezes as limitações, certo? Porque
inclusive, quem gosta de muitas coisas paga um imposto alto. É, Você deve também passar por isso. é, Quem abraça muito, a gente, porque você fica comprometida, né? sim. E isso é fatal. O Uhum. compromisso é fatal. Se você se manifesta, se você afaga, se você, não é, se você doa, você fica refém. Então, essa é um fato. Então, a arte, ela também não é diferente. Você precisa se dedicar, né? A arte você precisa aprimorar. Então, essa exigência existe também, né? Então, a gente precisa, inclusive, ter o equilíbrio para não abandonar nenhum lado, né? Que existe, que é real, mas se dedicar mesmo para chegar a sentir mais prazer e o retorno, né? Me Dessa. diga uma coisa, pelo que eu entendi, você, durante a pandemia, né, 2020, você foi fazer esse curso, mas era um curso para você se comunicar, por exemplo, pelo Instagram, foi isso. Não era um curso Oi. de arte digital, né? Era um curso de Não, não. comunicação, para usar A arte ferramentas. era. Ah, era. que interessante, né? Que você no comecinho falava também, né? Que a comunicação é uma arte, é mesmo. E veja, eu acho que de tudo que você diz, o que me parece é que você é uma artista tão genuína que você enxerga a arte onde ela está mesmo, ainda que ela esteja até encoberta. Você vai lá e desvela, né? Porque é muito interessante você perceber que num curso de comunicação você descobriu algumas ferramentas que eram arte em potencial. E tão potencial que você agarrou esse potencial com novamente coragem, pioneirismo, determinação, amor, paixão, né? E cria a arte digital. E cria um projeto, né? O TEAR Digital na cultura nordestina. Fala sobre ele? Nossa, aí é assim, tá? É uma alegria muito grande, porque a gente tá vendo acelerar o processo de atração das pessoas pela nossa proposta, né? Então, a cultura nordestina, que abraça o teatro digital, é um espaço muito interessante, né? Encravado num bairro também muito interessante, que é Poço da Panela, Poço de Panela. não é? Então, já por si, já é um lugar assim que inspira, né, o Sim, artista e que dá a oportunidade assim de você sentir uma atmosfera diferente, ainda tem muito verde, e assim, o próprio casario. sim, Então, quando houve a oportunidade, né, da gente desenvolver esse trabalho, né, conversando com Salete, que é coordenadora, né, foi muito interessante, assim, e a gente viu que tinha realmente, vamos dizer assim, que a semente que, que podia frutificar, né? Mas sim, o que está acontecendo é assim, uma rapidez, certo? E a gente está assim, tendo que, vamos dizer assim, caminhando e ao mesmo tempo já pensando numa nova proposta, entendeu? Quer dizer, é uma coisa bastante interessante, porque está exigindo, como você falou, o ônibus em movimento e a gente tendo que, certo? sim. Como é? Aí, Saber assim, como se movimentar com ônibus. e uma coisa que você falou, muito interessante, que é justamente a descoberta e a verificação de que a arte se encontra em todas as expressões também. Sim, Então, né, então você está no grupo, mas sim, hoje você está no grupo agora maior, porque você também pinta. Então, o sentimento é justamente esse, é buscar nas pessoas assim
coisas que estão ainda escondidas, mas que podem ser colocadas à mostra, né? E criar um olhar diferente, né? Uma alegria, um complemento bem satisfatório, né? Aí, exatamente, o teatro digital, ele encontramos, inclusive, pessoas que fazia tempo assim que a gente não via, ia assim, e que veio com velocidade o encontro, porque a gente tinha trabalhado, inclusive, em outros lugares, né? E aí houve esse encontro e, assim, uma sintonia maravilhosa, né? E que o que a gente está sentindo também é que as pessoas estão tão receptivas que raramente dizem não ao nosso convite. Sim, verdade. Eu Mesmo mesmo. as que. Pois é, você é Eu, um que eu fiquei muito feliz, né? Falei, já comentei sobre você, e outras pessoas que, mesmo que estejam lá, não estejam ainda produzindo, mas elas estão lá. Como diz o Matuto, espiando, mas estão esperando, exato. esperando a oportunidade, né? Que às vezes a pessoa não é a pessoa que quer produzir, às vezes até com timidez, achando que Sim, não tem, o que tem não é ainda, não é aquilo, e está esperando o momento. E nessa hora a gente incentiva e dá certo isso, né? E o que eu também eu percebi que a gente modificou, por exemplo, a proposta inicial era se restringir à pintura digital, porque realmente tinha sido uma descoberta, sim, e, e apenas assim falou pintura, né? Mas logo depois a gente colocou território das artes, porque vimos que era muito bom a gente ampliar esse universo para dar oportunidade e criar inclusão, né? sim, Aí foi realmente, foi e é assim o que está acontecendo, né? Então a gente está tendo assim uma compartilhamento de muitas pessoas, de pessoas de várias áreas, artesãs, e assim já esperando a outra edição, né? Então a gente está assim, e eu tenho certeza que isso vai continuar na evolução, certo? Mas, assim, é um trabalho que exige, inclusive, muitas mãos, sabe? Assim, a gente tem que assim, se dedicar muito, porque a gente tem que ter, né? É muita demanda e as pessoas também procurando uma resposta, Aí, assim, quer dizer, o TA realmente é um caminho que, inclusive, o Recife está numa efervescência muito grande de exposições. A gente está passando por não sei, as pessoas estão visitando muito feiras, por conta da pandemia, acelerou que ficou a muito tempo produtividade. isolado, né? E agora a gente quer ir para o mundo, né? E enquanto estavam isolados, essas pessoas começaram a criar. Muitas pessoas que tinham talvez um hobby começaram a desenvolver mais, o que foi excelente, né? Porque isso acomoda essas pessoas à real situação de hoje, que está, vamos dizer, a diminuição dos empregos formais, né? Então, essa transformação, ela está ajudando, né? E veio para ficar, que é o empreendedorismo, né? Eu acho que ele não vai mais esse sistema ele vai permanecer. Né? Agora, e criar talvez uma alternativa extraordinária, né? Porque o Sim. nordestino é criativo. Veja, eu fico até pensando, para quem nos ouve, né, que possa até ser despertado para saber mais sobre o TEAR, quem sabe até entrar em contato, quem sabe, né, se aproximar, integrar o grupo. Então, eu penso assim, de você explicar ainda um pouco de forma mais prática, digamos assim, né? Porque o TEAR nasce dessa sua descoberta pela pintura digital. Você, inclusive, ministrou uma oficina na 13ª Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, em outubro do ano passado, não é? Que foi uma oficina sobre pintura digital. E eu acho que
pelo que eu me lembro, e foi também por essa época que surgiu algo maior. Era uma oficina, e aí algo maior que foi justamente esse tear digital, que já realizou uma primeira exposição, não foi? Sim, foi. No dia 27 de agosto Isso, passado. isso. E Fez um um. dia chuvoso, um dia Pois chuvoso, é. e para nossa surpresa, as pessoas compareceram, né? Inclusive teve algumas pessoas não puderam vir porque eram de outra cidade que estavam vindo aí por conta da estrada, mas assim, o pessoal que mora aqui mesmo em Recife estiveram presentes, né? As pessoas que estavam expondo, e foi uma surpresa, porque foi sucesso. De Né? visitação, né? A Também. gente teve que mudar o layout, porque a área tem terraço, tem área externa, jardim, e a gente teve que dar uma adequada, mas não foi empecilho, não. Foi assim, radiante o dia. Sim. Foi promissor. E isso Então, várias aconteceu agora, né? empreendedoras, né? Várias empreendedoras que levam seus diferentes trabalhos, não é? Exatamente. Expõem as pessoas curiosas e desejosas da boa arte, visita, né? Exatamente. Adquire alguma coisa que toque a sua alma, que necessite Sim, sim, de nutrição da alma, né? a alma. Além Exatamente. disso, eu acho que é um ambiente de um grande encontro, né, para todos que ali Sim, partilham aquele momento. Eu me lembrei, só um detalhezinho, eu me lembrei que eu fui à FENEARTE, agora que foi, não me lembro agora o mês qual foi, mas a FENEARTE, julho. Foi julho, né? julho. Julho. E eu era uma frequentadora de FENEARTE, de feiras, a Feira do Bom Jesus, enfim, né? Como você, frequentadora do TEA Digital, né? Se Deus quiser, dia 8 de outubro, que vai ser a segunda edição, não é isso? Sim. No Centro, no Ponto de Cultura Nordestina, Letras e Artes do Poço da Panela, se quiser, vou estar lá também. Mas, e aí, o que me chamou a atenção foi o seguinte: com a pandemia, realmente a gente teve que se isolar para sobreviver a todos os tipos de dores, né? E aí, o que você observa hoje, esse movimento das pessoas, eu acho que tem a ver com essa abertura, né? A gente sedento de ir para o mundo, e eu acho que é sedento de encontros presenciais, porque, de todo modo, a tecnologia nos favoreceu enormemente, propiciando os encontros virtuais, digitais, né, que nutriram nossa alma. Mas me chamou uma atenção tão grande quando eu estive à FENEARTE. Primeiro, era uma sensação assim, de algo conhecido, eu reconhecia aqueles espaços, ou aquele espaço, aquela experiência, eu tinha uma memória que eu tinha vivido algo semelhante, mas, ao mesmo tempo, para mim, era absolutamente novo, sabe? Era como se eu estivesse, sei lá, não consigo dizer, era algo fantástico, extraordinário. E o que mais me chamou a atenção foi quantas conversas deliciosas eu tinha naqueles vários estandes. Eu chegava, a gente começava a conversar, eu falava assim, ó, dá licença, eu posso sentar um pouquinho? Porque eu via que a conversa ia delongar. E aquele calor? Sente! Nossa, eu conversei com pessoas fantásticas sobre as mais diversas artes e experiências. Claro que eu adquiri algumas coisas. Muitas vezes, nesses espaços, nem adquiri nada. Entendeu? Nada material. Mas o que ficou em mim foram esses encontros, essas conversas. Até aquela coisa, aparece, tem outra feira, tem outro evento, em tal lugar, vai lá. E eu fui, né? Então, assim, eu também estou vendo o Tear Digital como esse espaço desses grandes encontros que suplantam, fazem parte do empreendedorismo, mas eu acho que suplantam, né? É coisa de artista, no sentido assim, eu acho que a gente acaba
se alimentando de algo mais do que o factual, o prático do dia a dia. Material. O material, pois é. É isso Então, mesmo. vai ser um sucesso, né? Dia 8, você já sabe quantas pessoas vão expor e as Olha, linguagens, a perspectiva é que, assim, acho que mais de 20 pessoas, porque nós temos já mais de 70 pessoas inscritas, né? Cadastradas. sim, Então, hoje foi que começou, abriu as inscrições oficialmente, né? sim, O pessoal já está procurando e querendo, porque já temos o layout, as mesas, os espaços, né, estão sendo escolhidos, sim, mas está acelerado, né? Até, inclusive, assim, hoje dei uma olhada lá no grupo, porque nós temos um grupo, não é? O sim. grupo do TA, e tem uma equipe que nós chamamos a Turma do Piano, que as pessoas são quatro que eu faço parte, e que Sim, essa que a gente o tempo todo, né, dialogando para dobrando, se desdobrando para atingir, não é, a meta mesmo, e melhorando cada vez mais. E a questão também oficial, né, para não deixar passar nada, né, porque sempre tem algum ajuste, é tudo escrito, tudo organizado. Então, a perspectiva, assim, no mínimo é de 20, mas pode chegar muito mais, né? A gente tem uma limitação de não é espaço, muito né? grande, mas Assim, é muito então agradável. é muito agradável, né? Da outra, nós tivemos uma atração Musical. musical, foi muito bom. Inclusive as pessoas estão pedindo já de volta, né? Mas a gente está com Esther Bispo, que é uma estilista bem Sim, interessante, conhecida, e vai também apresentar um trabalho, né? Um pequeno desfile legal. para a terceira idade. Ela tem uma proposta muito interessante, muito desafiadora. Sim, A proposta é essa, a gente ter sempre alguma coisa, né, a mais que também que atraia, que tem a questão da gastronomia, né? Eu tenho assim na inscrição está aberta também essas pessoas que fazem a comidinha nordestina. Então isso aí há uma procura muito grande. Na última exposição a gente sentiu isso. As pessoas querem um lanchinho, aquela coisa toda. E assim, tem pessoas que da parte de moda, né, que também foi assim, foi sucesso, inclusive conseguiram uma boa venda, né? Tem a parte de artista plástico, outras pessoas, aquarelista como Bárbara, e macramê, crochê, bordado. Já há uma série de criativa, né? criativa, exatamente. Aí então a gente, bijuterias, nossa, é muita coisa. Mesa posta, né? Que está assim, tá sendo muito procurado. E assim, eu acho que daqui para frente a gente vamos dizer, ampliar cada vez mais, né? Essa busca, essa procura, essa exposição. E assim, vamos lá, né? Vamos festejar. A proposta é que a próxima seja em dezembro, né? A gente já fez Sim, um calendário certo. e isso vai ser assim, vamos dizer assim, cada vez mais. Talvez tenha que ter mais um intervalo até menor, né? Porque está todo Sim, mundo. Se tiver mais gente, a gente vai ter que enfrentando, dividir. né, os dragões diários, né, da sobrevivência. É, exatamente. É, Mas tá assim, bem interessante, sabe? Eu acho que, como você disse, esse diálogo que você encontrou nos estandes, né? Isso aí é, é muito interessante porque uma coisa, pelo menos, modificou em mim, né, nessa criação do TA, é assim, o olhar quando a gente chega em outros lugares que tem artistas, a gente automaticamente a gente convida, sim, quer dizer, aquela coisa da assim, de agregar mesmo, de sim, troca de informações, entendeu? Um apoio mútuo, assim, isso. eu acho que isso aí também está sendo uma coisa bem inovadora,
é sim, justamente este caminho, né, que está crescendo, né, assim, as pessoas procurando se comunicar, que isso está acontecendo também pelas redes sociais, né? A gente, também. essa oportunidade, até eu acho que a quebra tá se quebrando um pouco o tabu, porque as pessoas da terceira idade às vezes não querem acessar ou assim, mas assim já está acontecendo uma curiosidade e uma admissão de que não dá mais para ficar de lado, não É, dá mais para ficar de lado. Quer dizer, a gente tem que assim, não pode ter receio. Se você não conseguir usar muito os recursos, mas use menos, né? Mas use o recurso, né? Assim, procure, porque é uma coisa extraordinária. Realmente é um advento, né? As redes sociais, assim, como é que se diz? É bandido e é mocinho, né? Muita gente critica porque tem informações que às vezes levam à dúvida, né? Mas eu acho que o outro lado de benefício é muito maior. pois é, Né? tudo, né? Tudo tem dois lados. Depende do que a Exatamente. gente faz, né? Da ferramenta. É. Isso aqui hoje, né? A gente está falando aqui, você assim, como já, vamos dizer assim, avançamos, né? Nesse quesito. Sim, Então, eu acho que não tem, a gente não tem noção do que pode ainda potencial, usufruir, não é? de fato, é uma grande revolução, né? Que os recursos comunicacionais de tecnologia propiciam Uhum. ao planeta. E eu fico pensando, Graça, você tem uma trajetória aí de 7 décadas, né? Atravessando este mundo rico, né? De tantos desafios. É, percebo que você continua, me parece, sendo essa mesma criança, extremamente curiosa e aberta ao mundo e que encara a vida, né? Então, isso é um grande estímulo para todos nós. Mas eu fico pensando também, assim, nessa trajetória, sendo mulher, né? Você acha que, com tantos avanços que inegavelmente ocorreram e ocorrem, mas ainda é possível dizer que hoje o mundo ainda é diferente para homens e mulheres? E no campo das artes, que é o que Ainda, você atua? é, ainda, ainda, é, ainda encontramos dificuldades, né? E porque a tendência é a gente olhar o mundo com nossos olhos, né? Assim, então, se eu sou uma pessoa destemida, a gente imagina que as pessoas sejam todas destemidas, né? Mas não é o que ocorre. Então, Sim, às vezes eu paro para pensar que as oportunidades que eu tive, né? Lógico que foi fruto da minha ousadia, muita coisa, mas teve pessoas que não tiveram essa oportunidade, né? Assim, é aquela história, minha mãe, né, se fosse viva, já teria muito mais de 100 anos, sim. e eu lembro muito isso, que minha mãe, a herança nossa, ela vem muito dos nossos antepassados, e minha mãe, ela já quase no final, ela produzia minhas telas, ela pintava, preparava minhas telas para eu Uhum. pintar, porque ela era Sim, super curiosa e produtiva. E isso foi inclusive determinante para mim, porque eu comecei pintando, né, que não tinha digital nesse tempo, sim, muito mais velocidade, porque eu enrolava, né, assim, de vez de ser a tela mesmo emoldurada, eu fazia várias pinturas enroladas, sim. e por conta dela, pela iniciativa dela aprender fazia isso. Então, essa diferença você perguntou, ela existe sim, e muito mais por isso, né? Porque às vezes a mulher não quer usar, e quando encontra uma porta fechada, às vezes recua, né? Então, É, o perfil de coragem não é tão fácil.
não é tão fácil. Então, você fez uma boa pergunta. Inclusive, eu tenho o lado, a coragem foi na questão política, porque eu Uhum. também participei bastante, né? E também foi do mesmo jeito da pintura. Nem me vi nunca como candidata e, de repente, eu estava ali candidata, Sim, porque sempre trabalhei em prefeituras, na área de arquitetura, então, na parte de atendimento ao público, aprovação de projetos. E o sim, planejamento nos faz assim refletir muito, né? Então eu me lidei muito com o público, né? Então essa dinâmica, ela é bem interessante, é bem mágica e eu sempre gostei, né? Até acho que também tinha um lado da facilidade, porque meu pai era comerciante e da classe média, então nós todos trabalhávamos na loja, na pequena loja sim, dele, e cada um, dentro da sua idade, fazia alguma tarefa. Então, esse exercício foi determinante para o convívio, a facilidade de comunicação, o diálogo, né? Assim, a gente foi treinado pela própria vida, pela própria necessidade. Então, assim, essa comunicação acho que ajudou, né? E me fez, assim, inclusive, assim, ter até alguns cargos de liderança, naturalmente, porque pela assim a facilidade de comunicação e isso realmente em alguns momentos eu mesmo tendo a facilidade eu senti em alguns momentos o peso disso sim. aí, né? E algumas Sim, coisas assim, não é? situações difíceis, né, mas passageiras, Uhum. não assim que talvez abatesse quem não tivesse a formação que eu tenho, que eu tive. Então, essa participação feminina, eu sou muito inspirada nisso aí. Né? Se eu tive oportunidade, se eu tenho uma bagagem, guardar para quê? Né? Então, estive também nessa área, estive e não estou, né? Assim, Sim, esse ano não me candidatei, mas sou militante, principalmente da sim. questão ambiental e social, né? Assim, a questão da gente levar esse alerta, né, sobre o meio ambiente, sobre a preservação ambiental, o quanto. Então, é aí que eu vejo, inclusive, nas redes sociais, uma grande oportunidade da gente transmitir. Então, eu procuro sempre mesclar, né, assim, meu lado artístico, mas eu não me restringo de colocar o que eu penso, o que eu posso, às vezes, uma frase, não é, algum texto que a gente, inclusive, assim, Isso. compartilha também de pessoas, que às vezes aquelas pessoas botam aquilo exatamente que a gente está Ouvir. querendo colocar, então, não é, isso é tão bom. Aí eu acho que você, eu, outras pessoas, elas são responsáveis pela mudança, né? Sim. pelo que a gente pode fazer, inclusive as crianças que estão aí, né? Elas estão assim muito mais impactadas porque é muita informação, é muita coisa ao mesmo tempo, Uhum. a crescimento, a velocidade. Então, como é necessário esse apoio, não é? Esse incentivo, né? Criar oportunidade para outras pessoas. Né? Então, eu acho que isso aí, você tem razão, ainda há muito que avançar. Eu E o vejo, empreendedor. eu vejo, sinto nas suas palavras a ação política em cada gesto seu, não somente quando candidata, não é? Mas eu percebo você como o sujeito histórico do cotidiano, dando sentido político a cada ação, não é? Sendo mulher, sendo artista, sendo essa agregadora que enfrenta projetos para dizer para as outras pessoas
e inclusive, principalmente mulheres, você pode fazer. Não sou eu que faço. Olha, tá vendo? Eu faço. Quer dizer que você pode fazer, né? E se estivermos juntas, nos sentimos mais fortes. Eu acho que é isso, né? Que o tear também transmite. Dizendo tear, mas eu ouso dizer que as ações na sua vida me parecem que refletem bem isso, né? Olha, juntas, ou juntos, ou juntes, né? Somos mais fortes. Muito bom. A gente está se encaminhando para o finalzinho, Graça. Um instante passou, né? Acho que a gente pode marcar, a gente pode marcar outros momentos. Mas eu gostaria de saber de você o que é que você diz. Você já foi dizendo alguma coisa, né? Mas o que é que você diz para as pessoas de hoje, das mais diversas idades, desde crianças que já têm anseios artísticos, jovens, pessoas maduras, pessoas desta fase chamada melhor idade, não é? E que talvez não tenha tido muitas oportunidades anteriormente, mas eu acho que está aí, né? Sempre é tempo. Enfim, essas pessoas, o que você poderia dizer para elas? No sentido de um, um estímulo para que elas realizem o que elas desejam realizar. Primeiro que essas pessoas, ou esta pessoa, pense já no que produziu, já no que fez, né? Porque há uma tendência, no momento de crise, no obstáculo, enfrentar um obstáculo, um sentimento de insegurança em relação ao seu valor, ao seu potencial. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que abraçar é justamente o que ela tem, o que é que eu tenho de dom, o que é que eu tenho de potencial, né? O que é que eu posso fazer, o que eu sou capaz. Então, identificar isso com muito zelo e, para começar, e também identificar os obstáculos como um sinal, um aviso, um despertar. E aí, isso aí já é, vamos dizer, 50% de possibilidade de avanço. Não é? Então, com essa certeza interna, provavelmente essa pessoa não vai se abater com alguma coisa que venha de fora, certo? Então, por quê? Porque às vezes você se depara com pessoas que gostaria de ser como você e aquilo, vamos dizer assim, entristece. Então, às vezes, inconscientemente, pode lhe enfraquecer, não é? Não lhe incentivar. Então, isso aí é natural, você encontrar situações como essa. Então, o recado não é assim, sei lá, eu compartilho isso, que Sim. eu procuro, não dizendo que não existam momentos de fraqueza, de segurança, não, todos nós temos esses momentos. Mas, assim, cada vez mais essa prática, ela vai, né? Eu sempre fui uma pessoa muito espiritualizada, né? Então, na década de 80, eu já comecei a ler sobre meditação, isso me ajudou muito. A vida é na realidade, meditar não é só você ficar no canto lá, não, é você ter certeza de que precisa, pelo menos umas 3 vezes no dia, parar, respirar fundo, devagar e realinhar, né, o seu ser, né, criar uma tranquilidade, se blindando de qualquer coisa que possa ali entristecer. Então, é isso aí. Eu cultivei, né? Acho que a maioria das pessoas hoje estão cultivando isso. A leitura é extraordinária. E outra coisa que eu não falei, que é escrever. Eu acho uma folha branca, ela ajuda muito.
se você pode escrever ali, colocar coisas bonitas, coisas até tão, às vezes não tão bonitas, mas é isso aí. O que eu penso é isso, é aquela questão de você se fortalecer. Não é nem hoje em dia tem muita gente com pouco dinheiro, com não é a dificuldade para pagar as contas, mas esse esteio maior que a pessoa deve encontrar né, é nesse pensamento, certo? Que eu sou capaz, isso tudo passa que a gente vai, vamos dizer assim, seguir, conseguir, né? Você falou até aquela história, não é questão só material, né? Uhum. O sucesso não é só material. O sucesso é você está tendo a condição precisa de identificar o seu lugar aqui na Terra, né? Você saber qual é a sua missão, né? Assim, qual é a possibilidade, o que é que você tem para oferecer, né? Como eu posso oferecer isso da melhor maneira, né? Qual é a maneira que eu posso passar isso para o mundo? Então, a gente tem que estar sempre pronto, né, para qualquer coisa né, e a gratidão, a palavra eu acho que é uma palavra eu acho que está usando muito, mas eu acho que, nossa, todo dia eu agradeço 10 coisas, todo dia eu tenho essa prática. Sim. Amanhã eu agradeço 10 coisas. E agradeço principalmente ter gratidão, porque eu acho que Sim. pessoas que não têm gratidão, elas são menos felizes, né? Não estou dizendo que elas sejam infelizes, A mas elas são gratidão é menos uma felizes. forma da gente justamente reconhecer que mesmo no caos, na dor, existem, né, os sinais divinos ao nosso redor, que se manifestam de diversas formas, né? Então, Exatamente. esse exercício de encontrar a nossa missão, a nossa importância, o nosso valor, a nossa capacidade, né? É isso mesmo. E enquanto você falava, me voltou à mente uma frase que eu não sei se eu assisti em algum filme, que meu filho é cinéfilo e eu assisto muito filme com ele, ou se foi algum livro que a gente, graças a Deus, também lê muito. Mas tem me vindo na cabeça sempre. É assim, chega um momento em que a gente se dá conta que o que existe de melhor em nós não pode ficar em segredo, né? Então, talvez a gente precise chegar, né? Caminhar para É, ir para esse lugar. é isso Graça, mesmo. querida, é muito bom. Olha, pense, eu estou tão feliz. Eu digo que eu sou muito grata a Bernadette Bruto, a Salete, né? E a todos que fazem a cultura nordestina. Alexandre Santos, que transmite a nossa conversa pelo canal Arte Agora. Eu sou muito grata a essas pessoas porque eu ganho todos os meses um presente que é impagável, que são esses encontros em que essas pessoas que são destaque dedicam aquele momentozinho para abrir o coração e a casa e a alma para uma conversa comigo, né? Então, essas pessoas ficam em mim, sabe? Ficam em mim, ficam no meu coração. E você é uma dessas pessoas, um grande encontro, que eu fico muito feliz. A gente vai, dia 8, se ver pessoalmente, o primeiro encontro pessoal de vários outros que virão. Se Deus quiser. E só gratidão a você. Mas eu também fiquei muito feliz de lhe conhecer e realmente você é uma porta aberta mesmo. Assim, uma recepção maravilhosa e que deixa a gente à vontade, que isso é muito Muito importante importante. e bem assim especial. Oh, que Que Deus bom. te proteja. Que A você nós todos. tenha bons A nós momentos. todos. Você que nos acompanhou até agora, se deliciou também, né? Com a artista inspiradora, que é a Graça Vasconcelos. E mês que vem a gente se encontra de novo, na última semana de outubro, com o destaque de outubro, que é segredo, mas dia 1º já está lá nas páginas do destaque artístico literário da cultura nordestina. Acompanhe. Um abraço, até a próxima.